seja muito bem-vindo ao canal Enquanto Você Dorme. Esse canal que é um espaço de descanso, de reflexão e de cuidado da alma. Aqui você encontra histórias que acalmam, que fortalecem o seu coração e te lembram com delicadeza que Deus está presente, até mesmo naqueles dias que tudo parece pesado demais. Mas antes de começarmos a nossa história de hoje, eu te convido a fazer parte desse nosso canal, dessa nossa família preciosa. Se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse canal com alguém que precisa encontrar a paz hoje. Assim você ajuda esse canal a crescer e essas mensagens a alcançar ainda mais pessoas. Mas agora vou pedir para você respirar fundo comigo. Respire devagar. Deixe que os seus ombros relaxem. Solte a sua mandíbula, afrouxe toda aquela tensão do seu dia e permita que a sua mente se prepare para essa experiência de descanso e transformação. Hoje nós vamos acompanhar mais um capítulo da jornada de Clara, mas dessa vez ela vai se ver diante de um novo desafio, o chamado para liderar um projeto na igreja, algo que vai despertar medo, insegurança e a sensação de não estar à altura. Nessa história nós vamos caminhar com Clara pelo seu entusiasmo inicial, pelas cobranças internas, pelo peso de uma perfeição que ela tenta carregar sozinha, até o momento em que a graça de Deus a alcança de uma forma suave e transformadora. Então, se você estiver pronta, permita que a sua respiração fique mais lenta nesse momento. Deixe esse ambiente, essa história te envolver e venha comigo. A noite descia devagar sobre a cidade, tingindo de dourado as janelas do pequeno apartamento onde Clara morava. Ela havia acabado de chegar do trabalho. Era um daqueles dias cheios, sabe, de muitos pensamentos e de poucos respiros. A porta se fechou atrás dela com um som macio, quase como um abraço. E pela primeira vez naquela semana, ela sentiu o silêncio. Aquele silêncio bom, acolhedor, que parecia convidá-la a sentar, respirar e apenas ser. Clara deixou a bolsa cair no sofá e acendeu a luminária ao lado da estante. A luz amarela preencheu o ambiente com uma calma familiar. Na cozinha, a chaleira começava a esquentar a água para o chá que ela tomava todas as noites. O cheiro suave daquelas ervas já parecia anunciar descanso. Mas, naquela noite, algo dentro dela estava inquieto. Ela não sabia muito bem explicar por quê. Ela só percebia uma espécie de pressão no peito. Um pensamento que tentava se formar, mas ainda não tinha um nome. Clara suspirou, tentou afastar essa sensação e se encolheu na poltrona perto da janela. Dali ela conseguia ver as luzes da rua, pequenas, distantes, como se cada uma contasse uma história própria. Será que sou só eu? Ela pensou. Será que todo mundo sente essa mistura de cansaço e expectativa sem saber exatamente do quê? Era curioso. Às vezes Clara sentia que Deus estava prestes a dizer algo. Outras vezes parecia apenas o eco do próprio coração, pedindo direção. Enquanto ela levantava a xícara quente, o celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem no grupo da igreja. Ela abriu devagar, sem pressa. Era um recado simples de Benício. Boa noite, meus irmãos. Amanhã às 19h nós teremos uma reunião especial para falar sobre um novo projeto da igreja. É muito importante. Quem puder, venha. Clara leu a mensagem 2 vezes. Projeto novo, algo importante. Ela sentiu um leve frio na barriga, como se aquela frase tivesse acendido algo que ela ainda não entendia.
Ela tomou mais um gole de chá e recostou a cabeça na poltrona. Tentou relaxar, deixar os pensamentos fluírem devagar, mas o convite ecoava dentro dela, de um jeito diferente. Enquanto ela fechava os olhos, uma lembrança distante surgiu. Uma conversa antiga que ela teve com a pastora Helena meses atrás, quando Clara ainda estava naquele processo de entender qual era o seu propósito dentro da igreja. A pastora havia dito: Clara, Deus não chama apenas o que você faz, Ele chama quem você é, e às vezes a gente só entende isso quando chega o tempo certo. Naquela época, Clara achou a frase bonita, mas ela não sabia muito bem o que fazer com ela. Agora parecia que as palavras voltavam com muito mais peso, com mais direção. Era quase como se essas palavras fossem um aviso. Do lado de fora, um vento leve fez a cortina balançar. Clara respirou fundo. Ela não sabia ainda, mas aquela noite tão comum seria o início de algo que mudaria o seu caminho de um jeito profundo, delicado e inevitavelmente divino. Enquanto a cidade adormecia lá fora, o coração dela parecia despertar. A tarde seguinte passou arrastada para Clara. Ela trabalhou como sempre, respondeu e-mails, participou de reuniões, sorriu onde precisava sorrir, mas o tempo todo a lembrança da mensagem de Benício pulsava como um pequeno farol interno. Quando o relógio marcou 6h40, ela pegou a bolsa e saiu rumo à igreja. O céu estava pintado de tons laranjas suaves. Era como se Deus tivesse espalhado cores para lembrá-la de respirar. A igreja já tinha algumas luzes acesas. O salão principal estava silencioso, mas a sala menor, onde geralmente aconteciam as reuniões, estava iluminada e com aquele cheiro de café recém-passado que sempre trazia uma sensação de casa. Clara entrou devagar. Benício estava conversando com a pastora Helena, ambos inclinados sobre uma mesa com alguns papéis. No canto, Lídia balançava a perna num ritmo acelerado, como se ela tentasse esconder um pouco da sua ansiedade. Clara! Disse Benício, abrindo um sorriso acolhedor. Que bom que você veio. Ela retribuiu o sorriso manso e sentou-se numa das cadeiras ao redor da mesa. Pouco tempo depois, a pastora iniciou a reunião com uma simples oração, daquelas que desmontam qualquer tensão. Senhor, conduza os nossos pensamentos, nos ajude a enxergar o que nasce do teu coração. Aquela frase ecoou em Clara como uma onda calma. Benício então explicou. Nós temos observado um aumento na procura de mulheres que chegam à nossa igreja emocionalmente fragilizadas, algumas em situação de isolamento, outras passando por crises. Nós temos orado e sentimos que é tempo de começar um projeto de acolhimento, algo contínuo, estruturado, com encontros semanais, escutativa, oração, acompanhamento. Clara escutou com atenção. Benício continuou, e nós precisamos de alguém para liderar esse projeto. Quando ele disse a palavra liderar, o ar ao redor de Clara pareceu mudar de peso. Seu corpo ficou mais imóvel, sua respiração quase imperceptível. Então ele completou, sem rodeios. Clara, oramos sobre isso e sentimos que você seria a pessoa ideal para conduzir esse projeto. As palavras caíram sobre ela como água fria, não pela dureza, mas pela surpresa. Clara piscou algumas vezes, como se tentasse reorganizar os pensamentos. Ela sentiu o olhar gentil da pastora Helena sobre ela. Filha, disse a pastora com a voz terna, nós temos visto a sua entrega, o seu coração, a sua sensibilidade, a sua maturidade. Você enxerga além das palavras. E esse ministério exige isso. Mas em vez de sentir alegria, algo dentro de Clara se contraiu. Um nó começou a se formar no seu estômago,
uma sensação quase física. Ela tentou respirar fundo, mas o ar não parecia entrar completamente. Eu? Liderar? Ela murmurou quase para si mesma. Benício sorriu pacientemente. Clara, você não estaria sozinha, teria uma equipe, teria gente, teria a direção pastoral. Mas acreditamos que Deus está movendo você nesse sentido. As palavras eram gentis, mas dentro dela surgiu um turbilhão silencioso. E se eu errar com alguém? E se eu não souber o que fazer? E se eu decepcionar a pastora? E se Deus realmente não me escolheu e eu estou só assumindo algo que não é meu? E se eu não estiver pronta? A cabeça dela parecia uma sala, cheia de voz. E ao mesmo tempo havia um sussurro mais fundo, quase imperceptível. Uma lembrança suave da presença de Deus, mas ainda assim muito frágil diante do medo. A pastora Helena observou o silêncio prolongado de Clara e se aproximou um pouco. Não queremos a sua resposta agora, disse ela com carinho. Ore, respira, escute o Senhor e lembre-se, Deus não te chama por habilidade, Ele chama por propósito. Clara sentiu, tentando sorrir, mas seus olhos denunciavam o conflito. A reunião seguiu por mais alguns minutos, falando sobre a estrutura do projeto, datas, possíveis treinamentos. Clara ouviu tudo, mas parecia distante, como quem está presente no corpo, mas a alma está voltando devagar. Quando a reunião terminou, ela se despediu e começou a caminhar pelo corredor da igreja, agora quase vazio. As luzes amareladas lançavam sombra no chão, criando um clima de quietude, mas dentro dela tudo era barulho. Um misto de medo, surpresa, responsabilidade, profundamente escondida, uma chama pequenininha de algo que ela não sabia ainda nomear. Talvez esperança, talvez propósito, talvez chamado. Ela saiu da igreja sem saber como responderia, nem para Deus, nem para si mesma. E foi ali que o conflito interno realmente começou. O caminho de volta para casa até que foi tranquilo, mas Clara mal percebeu as ruas por onde passava. Parecia que a cidade se movia num ritmo próprio enquanto ela caminhava dentro de si mesma. Quando ela entrou no apartamento, foi recebida pelo mesmo silêncio acolhedor da noite. Só que dessa vez o silêncio parecia mais pesado. Não era ameaçador, apenas cheio, carregado de pensamentos que ainda não tinham forma. Ela colocou as chaves do carro na mesa, tirou os sapatos devagar, acendeu a luz suave da sala. O ambiente era familiar, mas naquela noite tudo parecia um pouco diferente. Era como se cada objeto estivesse aguardando que ela finalmente se escutasse. Clara foi até a cozinha, preparou um chá de mel com limão e voltou para a poltrona perto da janela. O vapor da xícara subia, criando um desenho leve no ar. Então, quando finalmente ela sentou, o diálogo interno começou. Primeiro veio um suspiro, depois pensamentos que vinham como ondas calmas, mas insistentes. Liderar um projeto. Ela repetiu a frase mentalmente como quem testa uma palavra nova na boca. Será que eles realmente acham que eu sou capaz? A pergunta veio com um peso que ela conhecia bem, aquela sensação de ser vista por fora de um jeito que por dentro ela não conseguia enxergar. Clara fechou os olhos. E os pensamentos mais profundos emergiram. E se eu machucar alguém sem querer? E se alguma mulher vier buscar ajuda e eu não souber o que dizer? E se eu decepcionar alguém? Ela apertou a xícara com as duas mãos, buscando conforto no calor. E se Deus não estiver me chamando e se for só expectativas dos outros? Era um medo antigo, um medo que ela raramente confessava até para si mesma. O receio de não corresponder, de falhar, de não ser suficiente. Clara abriu os olhos e olhou para a luminária acesa. A luz preenchia a sala com brilho suave, amarelo, quase maternal. Senhor, ela murmurou, se isso é de ti, por que eu estou com tanto medo?
A pergunta ficou suspensa no ar, sem resposta imediata. Então ela se recostou e deixou as outras memórias aparecerem, espontâneas. A conversa com a pastora Helena meses atrás, o olhar atento de Lídia na reunião, como quem precisava de algo que não sabia pedir, as orações silenciosas que ela mesma já tinha feito pedindo para entender o propósito da sua vida. E então, quase sem perceber, uma lembrança antiga surgiu, um culto de anos atrás, quando ainda era recém-convertida. Ela se lembrava do pastor dizendo: às vezes o chamado de Deus se parece mais com um incômodo do que com uma certeza. É como se ele soprasse algo no seu coração e você não conseguisse ignorar. Clara respirou fundo. Incômodo. Sim, ela estava inquieta, assustada, mas ao mesmo tempo algo nela queimava muito discretamente, como uma brasa escondida por baixo das cinzas. Não era exatamente um entusiasmo, era mais um sentimento de que aquilo não era à toa. Ela olhou para a janela. A noite estava tranquila. A lua refletia um brilho suave nas telhas dos prédios vizinhos. Senhor, ela sussurrou novamente, se é de ti, fala comigo, claramente. Eu não quero me mover por medo e nem por presunção. E naquele instante não houve uma resposta audível, nem uma revelação extraordinária. Mas houve uma pequena mudança dentro dela, uma calma sutil. Não como se Deus tivesse explicado alguma coisa, mas era como se ele tivesse se sentado ao seu lado. Clara não entendeu exatamente, mas sentiu, e era isso que ela precisava para continuar pensando e continuar orando, porque naquela noite o conflito não se resolveu, mas ele começou a ganhar direção. Clara acordou cedo no dia seguinte, embora tivesse dormido tarde. A mente ainda estava cheia, o corpo parecia um pouco mais pesado do que o habitual. Era como se ela tivesse passado a noite carregando pensamentos. Ela se levantou devagar, colocou uma música instrumental suave, aquelas melodias que pareciam sempre vir de lugares distantes, e preparou um café simples. O aroma se espalhou pela cozinha enquanto o sol da manhã entrava pela janela, iluminando o balcão com uma claridade limpa, quente. Mas mesmo com a casa envolvida por aquela sensação de amanhecer tranquilo, o coração de Clara ainda guardava uma inquietação. Ela se sentou à mesa, abriu a Bíblia, quase sem pensar. Ela não estava procurando um texto específico, ela só queria estar ali. Folheou algumas páginas e acabou parando em 2 Coríntios, sem intenção. Leu uma frase muito conhecida: a minha graça te basta. Clara fechou o livro devagar. Não era um versículo completo, era só um pedaço, mas bastou para fazer algo dentro dela estremecer levemente, como um toque suave na porta da alma. Ela suspirou, apoiando a testa na mão. Será que isto é para mim? Ela pensou, ou estou forçando algo que não é? Ela se levantou para continuar o dia, mas a frase ficou ali, ecoando. Mais tarde, enquanto arrumava uma pilha de livros na estante, uma tarefa que usava para organizar os seus pensamentos, um livro escorregou das mãos dela e caiu no chão aberto. Era um livro antigo que ela quase não lembrava que tinha. Servir com o Coração de Cristo. E o livro estava aberto em uma página marcada por um papel antigo que ela não lembrava de ter colocado. E no topo da página um trecho sublinhado dizia: Deus não chama os prontos, Ele chama os disponíveis. Clara ficou imóvel. Por alguns segundos só observou a frase, sentindo um arrepio suave percorrer-lhe os braços. Não era um sinal grandioso, não era uma voz audível, nem mesmo uma revelação sobrenatural. Era apenas algo pequeno, mas tão preciso, tão diretamente ligado ao conflito que ela vinha lutando. E foi exatamente isso que a deixou ainda mais confusa. Clara fechou os olhos e respirou fundo. É coincidência? É resposta?
Sou eu que estou vendo coisas? Era impossível saber. O coração dela oscilava entre uma esperança tímida e um medo persistente. Ela se sentou no chão com um livro no colo e pela primeira vez desde a reunião ela se permitiu chorar um pouco. Lágrimas silenciosas que não vinham de tristeza nem de alegria, mas de um cansaço profundo de tentar decidir sozinha. Um conflito que se aprofunda. Quando as lágrimas cessaram, Clara sussurrou uma oração curta. Deus, se o Senhor está falando comigo, por favor, confirma. Eu não quero me enganar, eu não quero decepcionar ninguém. Ela fechou o livro e o colocou ao lado. E naquele instante o seu celular vibrou. Era uma mensagem da pastora Helena. Bom dia, filha. Eu não sei porquê, mas lembrei de você agora em oração. Deus te vê com carinho. Caminhe um dia de cada vez. Ele vai iluminar um próximo passo, não todos de uma vez. Clara encostou o celular no peito. Sentiu um calor no coração, mas também um aperto, como se estivesse sendo puxada na direção certa, mas sem saber se conseguiria chegar lá. Era o sinal, pequeno, inesperado, mas carregado de significado. E ao mesmo tempo era insuficiente para remover completamente o medo. Por isso a tensão dentro dela aumentou. Fé, dúvida, caminhando lado a lado, disputando espaço no coração dela. Clara se levantou devagar e, enquanto fechava a janela para amenizar o vento, murmurou para si mesma: eu realmente não sei o que Deus quer de mim. Às vezes o primeiro sinal de Deus não traz clareza. Ele só abre uma porta. E Clara ainda estava reunindo coragem para atravessá-la. A casa estava silenciosa naquela noite. Silenciosa de um jeito que parecia um convite. Clara largou a bolsa no sofá, tirou os sapatos devagar e ficou alguns segundos parada, respirando fundo, como quem tenta decifrar o próprio peito. O convite para liderar o projeto social ainda ecoava dentro dela. Não era alto, mas também não parava. Ela andou até o quarto, acendeu apenas o abajur e sentou no tapete macio, ao lado da cama. Ali, naquele cantinho simples, era onde ela costumava orar, quando as palavras eram difíceis demais para serem ditas de pé. Por alguns segundos apenas ficou ali, sem dizer nada. Depois, com a voz baixa e quase trêmula, começou: Deus, eu não sei porque isso caiu justamente para mim. O silêncio respondeu, mas não era ausência, era escuta. Eu sei que a pastora Helena tem visto algo em mim, algo que eu mesma não vejo. E eu sei que isso deveria me animar ou me deixar honrada. Mas o que eu sinto, Deus, é medo. Medo de ser insuficiente. Medo de errar. Medo de manchar um trabalho que é para glorificar o teu nome. Ela apertou as mãos sobre o colo, como quem tenta segurar o próprio coração. Eu não quero dizer sim só porque espera isso de mim, mas eu também não quero dizer não por insegurança. A sua voz falhou. Eu não sei quem eu sou nesse lugar que estão me chamando para ocupar. Clara respirou fundo, tentando ordenar pensamentos que vinham em ondas. Se esse chamado realmente vem do Senhor, confirma para mim, não com barulho, não com 1000 sinais, mas com paz, porque se eu der esse passo, eu preciso caminhar com o Senhor. Eu não quero fazer nada longe da tua mão.
E então, sem esperar, as lágrimas vieram, não de tristeza, mas de entrega. Foi como se tudo que ela segurou durante anos finalmente escorresse pelas mãos. Clara indicou o rosto e orou mais baixo. Se é da tua vontade, Deus, eu aceito. Mesmo tremendo, mesmo pequena, mesmo insegura, eu aceito. Por um momento nada aconteceu. Nenhuma emoção forte, nenhuma resposta audível. Mas um detalhe tão sutil que talvez alguém de fora nunca perceberia, mudou dentro dela. A respiração desacelerou. O peito, antes apertado, abriu espaço. E uma paz discreta, quase tímida, se assentou na alma dela, como alguém puxando uma cadeira para sentar ao lado. Ela enxugou as lágrimas, levantou devagar e pegou o celular. Escreveu para a pastora Helena: Pastora, eu pensei bastante e orei. Se ainda for da sua direção, eu aceito a liderança. Antes de apertar enviar, ela hesitou por um segundo, aquele segundo onde a insegurança ainda tenta fazer algum tipo de protesto. Mas apertou. Mensagem enviada. E com ela, uma nova oportunidade se abriu. Ao colocar o celular na mesa, Clara percebeu algo curioso. O medo não tinha ido embora. Estava em silêncio. E naquele silêncio, pela primeira vez, ela percebeu que Deus não estava chamando uma líder perfeita. Estava chamando somente uma filha disposta. E isso era o suficiente. Na manhã seguinte, Clara acordou mais cedo que o habitual. Não porque estivesse ansiosa, mas porque havia uma pontinha de alegria dentro dela. Aquela alegria suave que aparece quando a gente finalmente diz sim para algo maior que nós. Enquanto preparava o café, percebeu que estava sorrindo sozinha. Liderar um projeto. Eu realmente disse sim para isso, murmurou, ainda surpresa consigo mesma. Ao sair para o trabalho, sentia-se animada, quase leve, e essa leveza durou boa parte do dia, até que, no fim da tarde, ela recebeu uma mensagem da pastora Helena. Clara, às 20 teremos nossa primeira reunião. Tudo bem para você? Clara confirmou. O grupo se reuniu em uma sala menor na igreja. Helena, Clara e mais 3 voluntários que fariam parte do núcleo inicial do projeto. Tinha café na mesa, papéis e aquele ar de começo de algo importante. Bem, queridos, vamos falar sobre o nosso projeto, começou a pastora, com aquele tom tranquilo de sempre. Clara será a nossa líder dessa iniciativa. A minha função é só estar perto, orientar, mas toda a condução será dela. Clara forçou um sorriso, sentindo o peso dessas palavras como uma mochila que ela não sabia se estava bem ajustada nas costas. Os outros voluntários, Júlia, uma jovem de 22 anos, Felipe, que era recém-casado, e muito animado, e Lídia, madura e experiente, olharam para ela com uma expectativa boa. Helena continuou. A visão é simples, nós vamos alcançar nesse primeiro momento o bairro vizinho, fazendo... Helena continuou. A visão é simples. Alcançarmos o bairro vizinho por meio de algum projeto social constante, atividades frequentes e ações mensais. Mas a forma como isso será estruturado eu vou deixar você apresentar, Clara. A frase bateu como um susto. Ah, sim. Clara ajustou a postura, respirando mais fundo do que planejava. Eu pensei, na verdade ainda estou organizando direitinho, mas eu queria começar ouvindo vocês, o que cada um imagina para isso. A reunião fluiu, ideias foram surgindo. Júlia sugeriu algo com crianças, Felipe queria incluir famílias, Lídia falou sobre parcerias com a comunidade. Tudo bom, tudo possível, mas para Clara tudo parecia muito grande.
Quando a reunião acabou, todos estavam motivados, menos ela. Helena se aproximou. Clara, você conduziu tudo muito bem. Não precisa ter pressa, viu? É só o começo. Sim, pastora. Obrigada. Mas a verdade é que uma semente pequena, pequenininha, de cobrança interna começou a germinar ali. De volta para casa, Clara abriu o notebook e começou a listar as ideias, planos, responsabilidades. Eu preciso estruturar isso direito, ela sussurrou para si mesma. Esse projeto vai impactar vidas, eu não posso decepcionar a pastora, não posso decepcionar o pessoal, eu não posso decepcionar a Deus. A empolgação do começo dava espaço, pouco a pouco, para pensamentos mais rígidos. Eu preciso ser perfeita. Se isso der errado, vai ser culpa minha. Eu ainda não sei liderar, como que eu vou dar conta? E se eu não tiver visão suficiente? E se acharem que escolher a pessoa errada? Quanto mais escrevia, mais percebia que não estava montando um projeto. Estava montando uma expectativa impossível. Clara, calma. Ela mesma tentou se acalmar, fechando o notebook. Mas estava tarde. A animação virara peso e ela conhecia bem aquele caminho. Respirou fundo, tentando dissipar a sensação. Eu disse sim, Deus, mas por favor, me ajude a não transformar esse sim num jugo que o Senhor não me deu. Ela deitou na cama com o corpo cansado e a mente acesa. E o pensamento que embalou seu sono foi simples, porém intenso. E se Deus acreditar mais em mim do que eu mesma consigo acreditar? E a resposta, ela só... E se Deus acreditar mais em mim do que eu mesma consigo acreditar? No domingo seguinte, Clara chegou mais cedo à igreja. Carregava consigo um caderno novo, um estojinho com canetas coloridas e uma pasta com tudo que já tinha rascunhado para o projeto social. Ela nunca se sentira tão responsável por algo. Era como se cada passo tivesse agora esse peso e propósito. Enquanto organizava algumas mesas na sala de reuniões, ouviu alguns passos se aproximando. Clara! Era a pastora Helena, sorridente e tranquila como sempre. Que bom vê-la tão dedicada, como que está se sentindo? Clara sorriu de volta, mas aquele sorriso veio com esforço. Animada, muito animada, respondeu, mas também com medo de não estar fazendo o suficiente. A pastora assentiu como quem já conhece aquela tensão. É normal, mas o Senhor não chama os perfeitos. Ele capacita os disponíveis. Antes que Clara pudesse responder, mais 3 voluntários entraram na sala, todos animados e falando ao mesmo tempo. Ela reconheceu Lídia, que já vinha acompanhando tudo de perto, mas os outros eram novos para ela. Gabriel, ele era responsável pela comunicação da igreja, e Annelisa, uma jovem universitária que era empolgada com as causas sociais. Clara, pensamos que seria bom você definir o cronograma ainda hoje, disse Gabriel já abrindo o laptop. Assim eu posso preparar a arte de divulgação o quanto antes. E seria ótimo se você conseguisse organizar uma lista também. Podemos começar com roupas, alimentos ou algo voltado para as crianças. Você decide. Foi nesse momento que Clara sentiu o peito apertar pela primeira vez. Ela tinha ideias, mas não estava preparada para decisões tão rápidas. Ela se sentiu exposta como se todos esperassem dela uma clareza que ela não tinha. Clara, eu posso ver isso aqui, ó. Clara, eu posso ver isso, respondeu, tentando manter a voz firme. Conforme a reunião avançava, sugestões iam se acumulando como papéis colocados um por cima do outro. Gabriel falava sobre divulgação, Annelisa sobre logística, Lídia sobre recursos, e de repente tudo parecia urgente.
Clara anotava cada coisa cuidadosamente, sem perceber que o caderno já ganhava uma nova aparência de caos. Quando a reunião terminou, todos saíram animados, falando sobre o grande início do projeto. Só Clara ficou para trás, recolhendo as cadeiras devagar. Sua mente estava acelerada, e se eu estiver tomando decisões erradas? E se eu me perder no meio disso tudo? E se eu falhar? Suas mãos tremiam um pouco. Mas então, ao recolher um bloquinho esquecido na mesa, ela encontrou um pequeno papel dobrado. Era da pastora Helena, um versículo escrito à mão. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Clara respirou fundo. Ok, murmurou. Um passo de cada vez. O Senhor está comigo, não é? Está comigo, certo? E saiu dali com um misto de coragem e temor, a combinação perfeita para o início de qualquer história de liderança que Deus escolhe escrever. 2 semanas haviam se passado desde a primeira reunião, e o projeto social começava a ganhar forma. O grupo crescia, as ideias se multiplicavam e as expectativas pareciam se estender, como uma sombra longa demais para o tamanho da liderança de Clara. Ela tentava ser forte, tentava ser organizada, tentava ser tudo o que imaginava que uma boa líder deveria ser. Mas era como segurar várias caixas ao mesmo tempo. Cada reunião, cada decisão, cada mensagem adicionava mais caixas aos seus braços, e a pilha só aumentava. Numa terça-feira à noite, Clara estava sentada na mesa da cozinha. A casa estava silenciosa, mas a mente dela não. O caderno estava aberto à sua frente. Agora já não tão bonito, com rabiscos, rasuras, listas intermináveis. Ela passava os olhos pelas anotações e percebia algo inquietante. Quanto mais ela fazia, mais parecia que faltava fazer. O celular vibrou. Era uma mensagem de Gabriel. Clara, precisamos atualizar o cronograma antes de amanhã. O pessoal da comunicação precisa aprovar tudo até o fim da tarde. Logo em seguida, uma outra notificação. Conseguimos doações de roupa. Você pode passar amanhã para avaliar o que serve. É muita coisa. E como se o universo tivesse combinado, chegou uma terceira mensagem. A pastora Helena pediu uma prévia do planejamento do projeto. Você pode enviar ainda hoje? Clara sentiu o estômago embrulhar. Respirou fundo. Depois raso. Depois quase nada. Ali, sozinha, ela sentiu um desconforto novo. Não era apenas pressão, é como se o ar ficasse mais pesado, empurrando seus ombros para baixo. Eu não sei se eu consigo, sussurrou para si mesma, uma confissão que a envergonhou na mesma hora. Linha por linha, Clara tentava reorganizar o cronograma, mas nada se encaixava. Quanto mais ela tentava, mais atrasos apareciam. Era como montar um quebra-cabeça sem as peças certas. Foi então que se deu conta de outra coisa. Ela não tinha comido direito o dia inteiro. Ela se levantou para pegar um copo d'água e, sem perceber, deixou escapar. Por que eu não estou conseguindo ser boa nisso? Por que esperar tanto de mim? O celular vibrou, mas ela não teve coragem de olhar. Minutos depois, alguém bateu à sua porta. Era Lídia. Clara, você tá bem? Perguntou ao entrar, percebendo os olhos inchados e a mesa cheia de papel. Clara tentou sorrir, mas a sua voz saiu falhando. Eu só estou um pouco cansada. Mas Lídia, com aquele olhar sensível que ela sempre teve, percebeu que não era apenas cansaço. Era outra coisa, era excesso, era peso. Você está sobrecarregada, disse Lídia. Clara desviou o olhar porque ouvir a verdade dói quando ela confirma o que tentamos ignorar. Eu devia conseguir lidar com isso. Deus me chamou, nos chamou? Então por que parece tão difícil? Porque chamado não é sinônimo de facilidade. E porque você está tentando carregar tudo sozinha, respondeu Lídia.
Clara abriu a boca para responder, mas antes que qualquer palavra saísse, o celular vibrou mais uma vez. Ela o encarou e sentiu algo em si se partir. E então rompeu. Clara pegou o celular com as mãos trêmulas, abriu as mensagens acumuladas sem perceber as lágrimas começaram a escorrer. Tudo ao seu redor perdeu o foco por um instante. O som desapareceu, o mundo ficou quieto demais. Era ali, naquele exato momento, que o balde transbordava. E foi assim no silêncio daquela cozinha que Clara finalmente percebeu. Ela não estava apenas cansada, ela estava prestes a quebrar. Naquela noite Clara mal dormiu. Rolou na cama, levantou, caminhou pela casa em silêncio. Tentou orar, sem encontrar palavras. Até que em algum momento da madrugada sentou-se no sofá e deixou que as lágrimas viessem sem resistência. O mistério que começara com alegria agora parecia um peso impossível. As expectativas, cada cobrança, cada detalhe que fugia do controle. Tudo se transformava num lembrete cruel de que talvez ela não fosse feita para isso. E pela primeira vez Clara pensou seriamente: eu vou desistir. Eu não consigo. No começo da manhã, quando o sol ainda se esticava tímido pela janela, Clara caminhou até a igreja. A cidade estava acordando, mas ela sentia como se estivesse vivendo em câmera lenta. Chegou cedo. Quase não havia ninguém. A porta da sala da pastora Helena estava encostada. Clara bateu com delicadeza. Pastora, posso falar com a senhora? Helena levantou os olhos com a expressão acolhedora. Aquela mistura rara de autoridade e ternura que sempre parecia ler a alma de alguém antes mesmo da pessoa falar. Clara, minha querida, entre. Clara entrou devagar, sentou-se na cadeira à frente da mesa e respirou fundo, como quem reúne coragem para dizer algo difícil. Eu acho que cometi um erro, começou, a voz trêmula. Eu achei que estava pronta, mas não estou. Esse mistério, esse projeto, esse ministério, esse projeto, eu não estou dando conta. Sinto que estou falhando com todos, com a equipe, com Deus. As palavras saíram em desabafo, como se todas estivessem presas na garganta. Havia dias. Helena permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não um silêncio de julgamento, mas de atenção profunda. Então se levantou, caminhou até a cadeira ao lado de Clara e sentou-se ali, perto como uma mãe faz quando a filha está sofrendo. Clara, disse em voz baixa, você não está falhando, você está aprendendo. Clara olhou para ela confusa. Filha, continuou a pastora, ninguém começa um chamado sabendo de tudo, acertando tudo, sustentando tudo. Deus não chama pessoas prontas. Deus chama pessoas dispostas. É o caminho que nos prepara. Mas eu sinto que estou decepcionando ele, confessou Clara com lágrimas silenciosas. Helena sorriu com doçura. Deus não está esperando que você seja perfeita. Ele está esperando que você seja presente. E você tem sido. Sabe o que vejo em você? Eu vejo zelo, responsabilidade, entrega, talvez até demais. Você está tentando ser tudo para todos, e isso, minha querida, nem Jesus fez. Clara baixou a cabeça. Aquelas palavras atingiram um lugar profundo. O projeto está pesado porque você está segurando ele sozinha, continuou a pastora. Liderança não é carregar tudo, liderança é aprender a dividir, delegar, confiar e, acima de tudo, descansar em Deus. Se Ele chamou você, Ele também sustentará você. Um pequeno suspiro escapou dos lábios de Clara, como quem finalmente recebe permissão para respirar de novo. Clara, disse Helena, segurando a mão dela. Antes de decidir desistir, preciso te perguntar.
Você sente paz ao pensar em largar o ministério? Clara fechou os olhos e a resposta veio inesperada. Não sinto. Então, talvez o problema não seja o chamado, concluiu Helena. Talvez o problema seja o peso com que você está carregando tudo. E isso, minha filha, isso Deus pode te ensinar a equilibrar. Clara não respondeu, mas dentro dela algo se reorganizou. Como se o nó começasse lentamente a se desfazer. Ao final da conversa, Helena orou com ela. Uma oração suave, tranquila, que foi entrando em cada espaço tenso da mente de Clara. Como uma luz entrando num cômodo escuro. E pela primeira vez em semanas ela sentiu uma paz silenciosa. Não a paz de quem tem todas as respostas, mas a paz de quem está sendo conduzida. Quando saiu da sala, o corredor estava iluminado pelo sol da manhã. Clara respirou fundo, sentindo o ar entrar sem pressa. O ministério ainda existia, os desafios também, mas agora ela não se sentia mais sozinha. E isso mudava tudo. Quando Clara saiu da igreja, o céu estava pintado de um azul delicado, quase translúcido. A brisa da manhã tocava seu rosto como quem limpa a poeira depois de uma longa caminhada. Ela sentia algo diferente. A dor ainda estava ali, a responsabilidade também, mas aquela sensação sufocante, aquela pressão desesperada, tinha cedido espaço para algo mais leve. Era como se a conversa com a pastora Helena tivesse mexido no lugar certo da alma. Ao chegar em casa, Clara deixou as chaves sobre a mesa e caminhou devagar pela sala. O ambiente estava do mesmo jeito, mas ela não. Ela se sentou no sofá, abraçando o próprio corpo. Um gesto simples, quase infantil, mas carregado de simbolismo. Ela estava se acolhendo, se perdoando, se entendendo. O silêncio da casa, antes tão pesado, agora soava como um convite para descansar. Por alguns minutos ela apenas respirou fundo, permitindo que o corpo soltasse tensões que ela não sabia que estavam ali. Depois, com delicadeza, ela fechou os olhos e fez uma oração sem pressa. Senhor, obrigada. Obrigada por me mostrar que eu não preciso ser perfeita para ser usada por Ti. Obrigada por me lembrar que esse chamado não é um peso para os meus ombros, mas uma oportunidade de caminhar contigo, passo a passo. Ela fez uma pausa. Eu ainda tenho medo. O medo não desapareceu, mas agora eu sei que não preciso fazer isso sozinha. Me ajuda a descansar em Ti. Me ensina a liderar com humildade, com sabedoria e com graça. As palavras não vinham com força, mas com sinceridade. Era como conversar com alguém muito íntimo, que conhece cada fraqueza e não se choca com nenhuma. E enquanto falava, Clara sentia algo suave preenchendo o peito. Não era euforia, não era empolgação, era paz. Uma paz que não gritava, mas sussurrava. Uma paz que dizia: eu estou aqui. Depois de orar, Clara abriu o caderno de anotações. As mesmas páginas, que antes pareciam pesadas, agora pareciam possíveis. Ela não tinha todas as respostas. Não sabia exatamente como conduzir cada etapa do projeto, mas sabia algo ainda mais importante. Ela tinha alguém conduzindo ela, e isso era suficiente para hoje. Clara sorriu sozinha, um sorriso pequeno, frágil, mas verdadeiro. Fechou o caderno, se recostou no sofá e deixou que o corpo afundasse no estofado macio, sentindo cada músculo desacelerar. A luz da tarde entrava pelas cortinas, criando desenhos suaves na parede.
Um vento calmo atravessava a casa. E o coração de Clara, tão inquieto dias antes, agora repousava com mais confiança. Ela sussurrou, quase como um pensamento: eu vou caminhar, um dia de cada vez. E com esse compromisso simples e profundo, seus olhos foram baixando devagar. O peso se dissolvia, a mente desacelerava, a alma respirava. E assim, envolvida pelo cuidado silencioso de Deus, Clara permitiu que o descanso chegasse. Um descanso manso, restaurador, que a conduzia delicadamente para a paz, para o sono, para o recomeço. Eu espero que essa história tenha aquecido o seu coração e que de alguma forma Deus tenha falado com você através da caminhada da Clara. Que você também se lembre que não precisa carregar tudo sozinha e que o cuidado dele continua guiando os seus passos, até quando você não percebe. Se essa mensagem tocou a sua vida, eu te convido com muito carinho a curtir esse vídeo, se inscrever no canal, a compartilhar com alguém que está precisando de paz e consolo hoje. Assim você ajuda esse canal a crescer e permite que mais pessoas encontrem descanso na presença de Deus. Agora, vamos juntos encerrar essa noite com um momento de relaxamento profundo. Respire fundo, bem devagar. Deixe o ar entrar, preenchendo o seu peito. E solte lentamente. Permita que cada tensão se dissolva. Relaxe a sua testa, os seus olhos. Solte os seus ombros. Descanse as suas mãos. Permita que o seu corpo encontre um lugar confortável. Que o Senhor cubra a sua mente com paz, acalme seu coração. E que enquanto você dorme, Ele restaure tudo o que se desgastou hoje. Fique na paz. Até a nossa próxima história e boa noite.